Muito bem. E como é que surge o seu ministério profético? Eu vejo que você fala muito de revelação, aí a própria igreja Sim. leva o nome de revelação. Quando é que surge esse ministério profético na sua vida? É É o depois do ministério autismo? o ministério é engraçado. Eu sempre fui crente desde criança, eu sempre fui servo de Deus. Desde Sim. muito pequenininho eu sempre fui à igreja, minha mãe, sempre ajudou o nosso antigo pastor, o meu pastor coronel do exército, desde muito jovem, desde muito nova, né? Minha mãe tocava, teclado na igreja, era professora de piano, professora de teclado, eu sempre acompanhei muito minha mãe e minha avó, minha falecida avó, minha bisavó, Dona Bertine, Sim. hoje está na glória, dorme no Senhor. Eu sempre fui muito à igreja, tanto com a minha mãe, tanto com a minha avó, com a minha família. E eu sempre ia para culto de manhã, de tarde e noite. Tinha dia que era de manhã, eu ia na Igreja Universal com a minha mãe, culto de libertação, desde criança. Sabe aquele negócio, aquele baby bag, aquela. Chamam aquilo ali de canguru, né? Bolsa de Hum, canguru. Minha mãe me colocava sim. pequenininho e eu ia de trem, né? Novo Legal, para cara. Universal, culto de libertação. Eu amava. Era o único momento que eu ficava quieto, vendo lá os demônios manifestando, caindo. E hoje meu ministério é um ministério de libertação. Então, assim, desde muito novo eu sempre fui crente, sempre fui servo de Deus. Tem até uma história muito engraçada que minha mãe me levava para a igreja, né? Culto de 3 horas da tarde, e eu dormia. Dormia cansado, minha mãe me deixava assim do lado no altar, levava a minha comidinha, tava lá tocando, ensinando. E tinha hora que eu queria fazer bagunça dentro da igreja, porque na minha igreja tinha culto o dia inteiro. E eu me lembro que eu passava por debaixo das cadeiras e eu via as irmãs, as obreiras, levando água, ajudando as senhorinhas, ajudando as pessoas. E eu, o que acontece? Pequenininho, como eu via aquele povo fazendo tudo para eu fazer bagunça, eu me fingia de obreiro. Por que eu me fingia? Na verdade, eu não me fingia de obreiro, né? Eu era obreiro. Eu levava água pro pastor, eu levava água para a irmãzinha, tudo para fazer ali, para brincar, para poder ninguém chamar minha Entendi. atenção. Aí quem olhava tem até foto levando água pro pastor, eu preparando a toalhinha, tudo. Então, assim, desde criança eu sou eu tenho essa vocação, tenho esse chamado, sempre gostei muito de assistir pregação. Minha mãe a vida inteira teve várias fitas, vários DVDs de pregação, pastor Marco Feliciano, pastor Adeildo Costa, então eu assistia tudo isso, então sempre me alimentei muito disso. Assistia de madrugada, porque eu nunca fui de dormir. O meu horário de dormir é 7, 5 da manhã. Todos os dias, se tu me ligar, 7, 5 da manhã lá eu tô orando, tô clamando, tô buscando, revelando a voz de Deus para muitas pessoas. Então, assim, o meu ministério começou desde muito novo, mas ativado espiritualmente, recebeu o dom das divinas revelações, foi aos 18 anos de idade, quando eu ainda agarrava, jogava bola, né, era goleiro, e eu, logo após de ser curado por Deus, comecei a buscar muito, comecei a fazer muito voto de sacrifício, comecei a orar bastante, comecei a ler muito a Bíblia, porque eu aprendi a ler, passava 15 horas dentro do quarto orando, clamando, falando com Deus, e um dia eu estava Cara, dentro do campo e tinha terminado um treino e eu ia me arrumar porque eu era obreiro da Assembleia de Deus de Madureira, na época sim. ali no recreio do pastor Jonatas Prates, meu pastor, se estiver me assistindo, Deus abençoe a vida dele. E eu era obreiro, e teve um dia que eu estava dentro do carro com a minha mãe, e eu falei assim com a minha mãe, eu orando a Deus, estava tocando até aquele louvor, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, pô, eu estava orando, e na hora o próprio Deus entrou dentro do carro, eu senti a presença de Deus dentro do carro, chega a me arrepiar todo falando isso aqui para você. E eu falei assim para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu jogo bola, eu tô agarrando aqui, mas eu não tenho vontade nenhuma de agarrar. Vontade nenhuma de jogar bola, eu quero ser profeta de Deus, eu quero revelar a voz do Senhor, eu quero ser usado. Aí eu vi o meu pai na fé, pastor Alexandre Guilherme, sendo usado por Deus. Eu via o filho dele, pastor Alexandre Júnior, eu via outros homens de Deus, eu falei assim, cara, eu quero ser usado que nem esses homens de Deus são, eu quero ter essa unção, essa glória. Aí eu tava ali, e na mesma hora eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu abro mão desse sonho, eu abro mão desse projeto para receber esse dom. Naquele dia eu senti Deus derramando o dom para minha vida. Eu fiz um dos cultos da tarde, eu estava no primeiro culto da Assembleia de Deus e depois tinha a vigília de noite. Na vigília à noite Deus começou a me usar. Foi a primeira vez que Deus me usou numa revelação muito forte, mais profunda, que Deus me usou para um menino chamado Rafael. Deus falou o nome dele, falou o CPF dele, e ele tinha epilepsia e o menino estava se contorcendo no culto e na hora ele foi curado. E a glória de Deus se manifestou na igreja, a unção foi muito forte dali. Eu comecei a ser usado por Deus e meu ministério continua por 4 anos. Meu ministério é bem novo, né? Tem 4 anos, Sim. na verdade vai fazer 5 de ministério e 3 agora de nascimento da IPRD. E aí a igreja surge, você sai da Madureira, nesse caso, né? E funda Sim, o seu próprio sim. ministério? Foi esse Na processo de verdade, não. Na sair? verdade, não. Eu já passei por vários ministérios, mas por Sim. conta de aprendizado e experiência. Primeiro, eu fui da igreja Ministério Reconciliação e Vida, que hoje é Igreja Cristã Reconciliação e Vida da Jaceguai. Foi onde eu fui nascido e criado.
Pastor Iaco Astoriano de Souza foi o meu primeiro pastor, mas na época eu era autista. Segundo, eu fui depois, passei um curto período, muita gente até se assemelha um pouco, mas eu não cheguei a congregar na IPTM, Igreja Pentecostal Tempo de Milagres. Minha mãe foi diaconisa da IPTM, mas eu não era de frequentar tanto. Não era muito de frequentar. Fui da Universal, depois da Universal fui para Igreja Apostólica Evangelho Pleno, que ali também começou o desenvolvimento do meu ministério, foi onde eu aprendi tudo que eu tenho hoje. Meu querido apóstolo Paulo Ventura, minha apóstola Cosma Ventura, eu dirigi durante um tempo, fazia 2 campanhas, né? Tanto na igreja da Ilha do Governador, do Evangelho Pleno, e tanto no Engenho de Dentro. 3 horas da tarde era Engenho de Dentro e 7 horas da noite era na Ilha do Governador. Lá eu fui consagrado a pastor, né? Eles me ungiram a pastor, fui reconhecido como profeta de Deus e ali começou o desenvolvimento. Depois dali veio a pandemia e aí o Senhor me deu um projeto que era um desejo, que era um sonho, que era uma vontade enorme que eu tinha logo após quando eu recebi o dom, que era ser presidente de um ministério, que era ter a Igreja Profética das Revelações de Deus. E dali começou o nosso ministério. O nosso ministério mesmo, ele nasceu na pandemia, Israel. Ele nasceu na pandemia. O povo que está em casa começou o seguinte: quando veio a pandemia, começou as igrejas a se fecharem, né? Sim. Teve igreja que se fechou, teve pastores que morreram. E naquela época, como a Igreja Apostólica Evangelho Pleno tinha fechado por conta da lei do decreto que tinham colocado sobre igreja, eu comecei a fazer um culto no quintal, num bairro aqui do lado do MER, chamado Bairro do Encantado. Eu fiz um culto lá, que era sempre 3 da tarde e 7 da noite, e dali começou o desenvolvimento da IPRD, para que aquelas ovelhas não se perdessem, para aquele povo não ficasse sem igreja, sem cultuar. E aí eu comecei a fazer live também, as lives fortes da revelação, Deus revelar nome, sobrenome, demônio manifestar, enfermo sem curado. Então, dali começou o meu ministério. Meu ministério começou bem simples, começou num quintalzinho, bem humilde, que não tinha espaço mais para ninguém entrar. A gente ficava até com medo que, na época, como tinha uma lei da polícia que não era proibido ter culto, né? Sim. A gente ficava até com medo de fazer muito barulho, o povo pensar em aglomeração, tudo, mas a gente só estava querendo buscar Jesus, só receber de Deus, que na pandemia quantos amigos meus se mataram, quantas pessoas aí sofreram. Então, assim, ali que começou o Hospital da Alma. E tempo depois, literalmente com a fé, com a coragem, com a esperança, eu inaugurei a IPRD na Barra da Tijuca, no antigo Hotel Transamérica, que nós estamos até hoje, no condomínio do edifício Mediterrâneo Flat. Não tinha R$1 no bolso. Tava deitando na agulha, me cobrindo com a linha. Tinha 2 camisas. A branca que ficou preta e a preta que ficou azul. De tanto que eu usava e tanto que eu lavei. E aí, passando essa época, Deus abriu essa oportunidade, essa porta, de eu colocar o meu ministério na Barra da Tijuca. Porque eu aprendi que igreja, ela não abre, igreja nasce. Porque igreja não é empresa. Igreja é uma instituição. Igreja é algo que foi criado e foi formado por Deus. E você está cuidando de alma, você está cuidando de vida. Então, não abre, nasce. Né? Uma das maiores dores que eu tenho é quando você vai assinar um CNPJ da igreja, está dizendo dono da igreja, presidente. Eu falei, não, o dono da igreja é Jesus Cristo. Eu só estou administrando debaixo da ordem dele até a sua vinda. Né? Então, assim, foi uma coisa muito forte, porque quando nasceu a IPRD, nasceu num dos lugares mais caros do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. E você pergunta se eu tinha condição. Eu não tinha. Foi o próprio Deus que colocou lá, e depois eu vi. Aonde nós temos hoje o nosso ministério era um ponto de prostituição muito alto, prostituição de jovens, tinha jovens lá de 13 anos de idade se prostituindo, saindo com homens, entrando em carrões, né? E muitas dessas jovens, na hora que estava acontecendo o culto, se manifestava, vomitavam os trabalhos de feitiçaria, caíam na porta. Aí o povo está dizendo, a menina está passando mal na porta. Não era a menina passando mal, não, era demônio mesmo, botava a mão, repreendia, e hoje a prostituição lá acabou. Porque Deus falou assim, eu vou te colocar dentro desse local que é escondido, é no subterrâneo, tem nem como aparecer tanto, né? No subterrâneo, para você poder ganhar almas para o reino, para você poder libertar essas pessoas. E hoje a prostituição lá é inexistente. As pessoas estão descendo, estão recebendo de Deus, e ali vai continuando a glória, o poder e a unção dele.